Estamos de volta com o Sala Debate, agora 9 horas e 57 minutinhos, hoje discutindo a educação inclusiva no nosso país. Nós trouxemos 3 pesquisadoras no assunto, a Luciane Frazão, que é professora da Rede Municipal de Ensino, a Denise Lima, que é coordenadora de Educação para o Trabalho da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro, e a Mônica Pereira dos Santos, que é pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. No primeiro bloco, pegou fogo o debate sobre formação de professores, sobre o que seria mais indicado, escola regular ou escola especial. E eu quero saber a sua opinião. Faça como tantas pessoas que entraram no nosso Facebook, no canal Futuro Oficial. Eu quero dar uma passadinha por ele agora. PR, faz o favorzinho de colocar na tela. Tá aqui, olha, é o primeiro post, o Sala Debate está no ar. Hoje vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições de ensino. Aqui embaixo você pode fazer igual a Edilza Mello, a Ana Cláudia Brandão. Você pode participar também como a Alci Souza. Obrigado pela participação de todos vocês, hein? Vou dar uma passadinha rápida aqui para todo mundo aparecer na TV. Ayrton Silveira, Carla Danelise, temos a Emília, enfim, muitas participações, mas nós queremos também a sua. A sua opinião, o seu ponto de vista é fundamental para a construção do Sala Debate. Combinado? Então, Canal Futuro Oficial é o nosso Facebook e @Canal Futura é o nosso Twitter. Professora, terminei o primeiro bloco quase que prometendo que você começaria esse falando o seu ponto de vista sobre formação de professores. Você estava dizendo e querendo falar que o debate tem que ser mais extenso do que somente um ou outro. Não é somente um maniqueísmo. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu acredito nas políticas públicas. Eu acho que elas são importantes, senão se torna baderna. Então, as políticas públicas têm que existir, mas acredito também que as instituições têm muito a trocar com as escolas. Nós somos a favor da inclusão, nós somos a favor da educação, quer seja dentro de uma escola regular ou no ensino especial. Eu só acho que houve pouca discussão sobre o tema. Eu só acho que a gente acaba, mais cedo nós estávamos conversando, eu ainda falei isso, você falou que não concordava. Eu acho que o professor acaba sendo penalizado, porque quando você diz que pode ter 31 ou 37 numa sala, isso me preocupa, porque nas APAES, com mais de 12, a gente já não consegue trabalhar. E às vezes, em algumas salas, a gente tem tantos tipos de deficiência que a gente também tem que se adequar. A PAI não tem um modelo, ela tem um trabalho voltado para os deficientes, que pode ser até de altas habilidades. Então, a formação do professor, para mim, era o ponto principal, colocar as crianças dentro de uma sala de aula com 37 alunos, nem com os ditos normais eu acho válido. Então eu quero ouvir a sua opinião. Vocês já discordaram disso antes do programa entrar no ar? Bastidores do Sala Debate. Ou seja, eu quero o seu ponto de vista agora, porque daqui a pouquinho eu quero chamar uma reportagem especial da Larissa Werneck. Mas antes, o que você discorda desse comentário? O que eu discordo não é exatamente que o professor não precise de ajuda, não. Ele precisa sim. E em momento algum eu defendi que 37 alunos é bom. Deixemos isso bem claro. E eu disse no bloco passado que uma das coisas importantes é não ter uma sala amontoada de gente, né? Agora, também disse que há países que têm problemas até piores do que os nossos, né? Com 75, 45 e 200 alunos e que ainda assim conseguem experiências bem-sucedidas, considerando que inclusão é processo, não é fim. Não é um estado final ao qual chegamos. Sempre haverá necessidade de se lutar pela inclusão. Por isso é que um ambiente aqui ou ali não é o que dá a resposta. O que dá a resposta é a relação pedagógica que se desenvolve. Então, por exemplo, numa turma de 37 alunos, o que eu quis chamar a atenção é não ficar falando 35 mais 2, porque todo mundo é igual, gente. Todo mundo é gente, né? Eu não tenho 35 mais 2, eu tenho 37 alunos. E eu vou ter que, como professor, ser um bom professor e fazer um ótimo trabalho para os 37. Uma das coisas que tem se visto que é interessante, que tem tido bastante sucesso, é o coensino. Por exemplo, quando a sala tem 2 professores.
Isso é muito, muito bem sucedido. É uma maneira de se trabalhar esse número grande. Requer um compromisso político, evidentemente, das prefeituras, dos estados, mas que não é impossível de se fazer. Mas olha, Denise, vou ter que te cortar mais uma vez, mas é para dizer o seguinte: essa questão do professor realmente de ser penalizado, se com 30, com 20, a gente está falando às vezes de grandes centros, de grandes capitais. Você imagina que em 2012, a repórter Larissa Werneck foi a uma localidade chamada Umans, que é distrito de Salgueiro, que fica a 500 quilômetros da capital Recife, para fazer uma série de reportagens sobre educação inclusiva para o Jornal Futura, que rola todo dia aqui no canal Futura, de segunda a sexta-feira, né, a partir das 5 horas da tarde, com a Julie Wexel. Nesse lugar, onde moram mais ou menos 2.100 pessoas, há uma única escola pública que atende alunos de toda a região, com deficiência ou não. Eu queria mostrar para você um pouquinho dessa experiência. Vamos ver. Lohane entrou na escola há apenas 2 anos. Eu tinha medo de não cuidarem dela direito, pegar ela direito, tinha medo de quebrar ela. Segundo o Censo Escolar 2010, 1/3 das crianças entre 7 e 14 anos fora da escola tem algum tipo de deficiência. E a gente foi procurar investigar, saber o porquê dessa criança estar fora da escola. Então, seria mais fácil para a gente chegar até essas crianças através da Secretaria de Saúde. E a gente foi lá ver, questionar com a família qual era a dificuldade. Insistiram tanto, vieram aqui, trouxeram até conselho tutelar aqui em casa, aí me convenceram. Nos primeiros dias, eu ficava assim, a casa ficava um louco, sentindo falta, e depois foi acostumando. Mas tem dia que dá saudade, dá vontade de buscar ela lá. O professor detecta o que é que a criança tem, a dificuldade da criança na aprendizagem e envia para cá. Mas muita coisa ainda falta. O que falta? A acessibilidade. Falta rampa, principalmente no banheiro. Em todo o espaço da escola falta. Porque, na verdade, inclusão não é só tratar da sala de aula, do professor de sala de aula. A inclusão ela tem que acontecer desde o primeiro momento, desde o portão da escola até o último funcionário da escola. Bem, vamos chamar a Macaé Evaristo. Ela é secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Macaé, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, boa noite. A gente acabou de ver uma reportagem que diz das dificuldades de uma escola do interior do Pernambuco para poder, enfim, adaptar diferentes alunos em sua sala de aula. Como é que o Ministério da Educação está avançando com a educação inclusiva no Brasil? Bom, essa matéria apresentada eu já tinha acompanhado. E ela é bastante interessante. Primeiro porque ela demonstra um compromisso dos educadores, dos gestores, de não admitir que nenhuma criança, independente da sua condição, ela esteja fora da escola. Eu acho que essa é uma questão bastante importante quando a gente está discutindo educação inclusiva. O Ministério da Educação tem trabalhado para a construção da inclusão em todas as escolas públicas e privadas do nosso país. Na verdade, trabalhamos com o conceito de construção de sistema educacional inclusivo, e pensar em sistemas educacionais inclusivos implica a gente pensar em investimentos de diferentes áreas. Investimentos na infraestrutura das escolas, por isso nós temos um programa que trabalha com recursos que a gente chama PDDE, é o dinheiro direto na escola. É um recurso direto do Ministério da Educação para unidades executoras de escolas públicas, para que elas possam fazer pequenas intervenções arquitetônicas, como, por exemplo, um problema que foi demonstrado nessa matéria que você apresentou, alargamento de uma porta, por exemplo. Além disso, eu acho que a gente precisa mudar o conceito. Quer dizer, daqui para frente, ao pensar a obra, a construção de uma escola, nós já temos que pensar um prédio que ele seja 100% inclusivo. Assim como as nossas cidades precisam se pensar como municípios inclusivos. A acessibilidade é um princípio
que tem que orientar toda a agenda pública, mas também a agenda de empresas, de indústrias, do terceiro setor. Olha, uma outra ação importante no âmbito do Ministério é a formação de professores. E a gente tem de diferentes níveis, tanto formação continuada, como cursos de especialização. No período, nos últimos anos, nos últimos 4 anos, nós já tivemos a oferta de 9.500 vagas em cursos de especialização e aperfeiçoamento, mas também o que identificamos é a necessidade de criação de novos cursos. Por exemplo, nós criamos uma nova graduação, que é o curso de Letras Libras, que vai formar o professor dos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio, para o ensino da língua portuguesa, mas também para o ensino da língua brasileira de sinais. De sinais. Né? Macaé, deixa eu só intervir rapidinho, porque eu estou vendo o seu... enfim, o que você está falando reverberar nas nossas redes sociais. E eu quero também trazer o que está pegando fogo no nosso Facebook, no canal Futuro Oficial. A primeira questão foi no primeiro bloco que nós discutimos sobre o crescimento de alunos matriculados, né? Pessoas, alunos com deficiências matriculados em escolas regulares. E aí surgiu uma ideia, surgiu um comentário que as escolas especiais, a Paz, enfim, Pestalozzi, poderiam ser fechadas ou teriam outro fim que não o que acontece hoje em dia. Eu queria um posicionamento do Ministério da Educação em relação a isso. Bom, essa ideia de fechamento de escolas, né, privadas, conveniadas, filantrópicas, que trabalham com a educação especial, isso foi muito falado e debatido quando a gente estava discutindo a meta 4 do PNE. Exatamente, foi daí que surgiu a dúvida. Muitas vezes, desculpa, Tiago. Imagina, fica à vontade. Muitas vezes eu acho que as ideias elas são alardeadas. O conceito que o Ministério tem trabalhado é que nós precisamos garantir que toda criança, adulto, ele tenha direito a uma matrícula na escola comum, bem como uma matrícula no atendimento educacional especializado. Mas é preciso a gente destacar que, em momento algum, o Ministério da Educação deixou de financiar as matrículas existentes nas instituições privadas que trabalham com educação especial. Só para te dar um dado, né, de 2011 a 2014, foi um investimento da ordem de 6 bilhões de reais para essas instituições. A questão é que, ao debater um Plano Nacional de Educação, nós também estamos projetando metas para os próximos 10 anos. Então, nós também temos que ter uma perspectiva de que a sociedade brasileira e que a política educacional brasileira precisa avançar na construção da educação inclusiva. E, se vocês observaram todo o debate das metas e as estratégias, um dos aspectos bastante salientados e que já apareceu aí no debate é a necessidade de nós avançarmos na articulação com essas instituições do ponto de vista do desenvolvimento de pesquisas, do desenvolvimento de tecnologias assistivas e do ponto de vista da formação de professores. Então, eu penso que todas as instituições, assim como todas as escolas, precisam avançar numa perspectiva de mais inclusão, né? Também essas instituições precisam avançar no sentido de que todo esse conhecimento produzido, ele precisa cada vez mais estar a serviço da sociedade brasileira. Isso aí. E eu ainda queria chamar a atenção porque nós temos hoje, no âmbito da CAPES, um edital aberto bastante interessante, que é do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias do Nascimento, que é um edital que quer financiar e quer apoiar instituições públicas, comunitárias, privadas de educação superior,
na pesquisa e produção de tecnologias assistivas, com vista a que cada vez mais a gente possa melhorar, né, a qualidade da oferta educativa para esses estudantes. E todas essas informações, Macaé, eu vou convidar ao telespectador para conhecer mec.gov.br. No site do Ministério você tem todas essas informações. Aqui, olha, portal do Ministério da Educação. Aqui tem sobre o Enem, ProUni, SISU, mas se você clicar aqui, você vai conseguir traduzir... Só um minutinho, gente, só um segundinho. Você vai conseguir traduzir... Desculpa intervir no bate-papo paralelo de vocês, agora estou dando uma de professor, puxando a atenção delas, Macaé. Aqui no Ministério da Educação, no portal.mec.gov.br, você tem todas as informações, bate-papos diferentes sobre educação e também sobre o trabalho da Macaé. Macaé, infelizmente o nosso tempo é curtíssimo. Meu querido, eu te agradeço muito. Obrigado pela sua participação. Acho que é fundamental a gente ampliar esse debate, se a gente quiser, de fato, avançar e garantir que o nosso país tenha uma educação de qualidade. É nossa proposta aqui, tanto no Canal Futura e no Sala Debate, com esse programa e muitos outros que falam sobre educação. Obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. Os participantes do programa. Tá ótimo, um abraço, um beijo para você também. Eu quero trazer que muita gente querendo participar e é importante nós darmos voz para quem está do outro lado da telinha. Olha só, deixa eu ver aqui, temos muitas participações, o Ronaldo Guedes fala. Denise, eu sou professor, psicopedagogo e pergunto por que há tanta política em relação a esse tema e não há capacitações, uma vez que a inclusão é um tema ímpar e de muita discussão. Portanto, inclusão não é apenas inserir. O que fazer? Eu acho que a gente está voltando lá atrás, no início da matéria, que são as discussões, os grupos de debate. Como que a escola vai capacitar um professor ou se as instituições que têm esse know-how, como a gente já reconheceu aqui, a fala da Macaé foi perfeita nesse sentido, se a gente não discutiu isso. Se eu não sei o que a escola tem para me oferecer e a escola não sabe o que eu tenho para oferecer. Então, a gente está caminhando e voltando lá atrás, que é discutir as políticas públicas e a operacionalização do nosso trabalho. Eu costumo dizer que enquanto a gente está numa sala discutindo estratégias, mudando posturas, criando leis, tudo isso, lá fora está acontecendo, o aluno está tendo dificuldade na escola regular, como está tendo dificuldade dentro da PAI. Então não adianta a gente só discutir, quando você fala de uma escola pé no chão, significa trazer para o professor, tanto do ensino especial como da escola pública particular, tudo que ele pode obter para que ele possa ficar com 70 alunos na sala. Isso não está sendo feito. A gente está querendo construir. A inclusão não é um final, ela é um meio, ela é uma necessidade, a gente reconhece isso. Mas a gente não pode apagar a história nenhuma, a gente tem que usar a história que tem com a história que quer se criar, juntar isso tudo e fazer uma educação efetiva, seja para deficientes, seja transtornos globais ou ditos normais. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola regular e foi maravilhoso. Eu acho que a gente tem que sair dessa questão da inclusão como uma coisa condicional. Exato. Só vai acontecer se o professor estiver preparado. Exato. Só vai acontecer se fizer a rampa. Só vai acontecer se. Coisa. A inclusão ela tem que ser responsável, como a Denise falou. Mas é tudo e aí eu acho que junto, um né? dos ganhos é você ter um profissional, né? E isso é uma das questões, por exemplo, que acontece hoje na escola particular, um ganho que houve. É você ter um profissional especializado na escola, não porque ele vai ter todas as respostas. Escolas particulares, Não é porque ele mas é porque ele vai ter todas as respostas. Mas é porque Totalmente. vai ajudar a pensar É muito junto pior como do que fazer. Eu acho que o ganho, assim, do ponto de vista político, é a obrigatoriedade de ter esse profissional ali para ajudar a pensar junto. Porque em alguns momentos, como você falou, para a escola particular, estava um pouco mais fácil colocar, digamos assim, a responsabilidade toda só para o responsável daquela criança com deficiência de ter que
dar conta de como que ele vai estar incluído na escola. Mônica, eu vou passar a bola para você, mas sabe o que acontece? A gente falou de educação na escola, principalmente o posicionamento das escolas particulares, e o comentarista de educação do Jornal Futura, o Antônio Góes, ele fez um comentário exatamente sobre esse assunto recentemente no Jornal Futura, e eu acho que é pertinente às 10h17 da noite mostrar para você. Vamos dar uma olhadinha? É rápido. Em geral, quando comparamos os indicadores de escolas particulares com de escolas públicas, é para dizer que a rede privada está em melhores condições. Há, no entanto, uma importante exceção, que é a questão da inclusão. Na rede pública, mais da metade dos alunos com algum tipo de deficiência está em classes regulares, ou seja, estudam em escolas, em salas de aula com os demais estudantes. Já na rede privada, esse percentual não passa de 10%. É fácil entender essa estatística, basta conversar com um pai que já tentou matricular seu filho numa escola particular. Em geral, o que acontece, os pais com filhos com algum tipo de deficiência são muito bem recebidos, a diretora é simpática, mas conversa vai, conversa vem. Ao final da apresentação da escola, geralmente vem um papo de que, olha, seu filho estaria em melhores condições se estivesse numa escola especial apenas para a condição dele, ou nós não estamos preparados para atender o seu filho como gostaríamos, adoraríamos, mas é uma pena e blá, blá, blá. O triste nessa história é que, com isso, a escola particular torna-se ainda mais excludente. Ela já é excludente por natureza, afinal, só pode ingressar nela quem tem condições de pagar uma mensalidade. Mas, com isso, o que acontece é que a escola particular deixa de dar uma ótima oportunidade para que seus próprios alunos aprendam desde cedo a conviver com as diferenças em sala de aula. Você vê. Olha, antes de passar a bola para você, a gente está chegando ao final desse programa. Eu falei que ia voar, não falei? E realmente voou. Quero dizer alguns comentários aqui, são bastante diferentes. A Elida Suelen, obrigado pela sua participação, tá? Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. Ela diz o seguinte: eu não tenho auxiliar, sou professora da rede pública e também trabalho com educação especial. Eu tenho 2 alunos com deficiência. É importante, prioritariamente, saber quem será um com sua forma de rendimento. Com 35 alunos na sala, mas a sociedade civil precisa ter consciência e apoiar as necessidades especiais. E minha turma, na qual eu estou há 2 anos, fiz o trabalho de cooperação e compreensão para os alunos e consegui grandes avanços. Parabéns. Olha, tem aqui também o Sérgio Schittini. Ele diz: boa noite, Sérgio. Obrigado pela sua participação, tá? Eu sou pai de uma aluna que tem média superior a 9. Eu fui incentivador para que ela continue na escola pública, mas a decepção foi enorme, pois após o Enem ela realmente descobriu sua imensa defasagem educacional. O Estado está nivelando a educação por baixo, e como é que ficam os alunos que possuem altas habilidades? Nosso país não está nem de longe preparado para qualquer tipo de mudança nesse tipo de inclusão. Obrigado pela sua participação, Sérgio. Quero também mostrar aqui o nosso Facebook com muitas participações, é o canal Futuro Oficial. Temos aqui a Aline Santos perguntando qual é o horário da reprise do programa. Ô Aline, é domingo às 21 horas aqui no canal Futuro. Diz pra todo mundo, hein? 9 horas da noite. A Edilza Mello, ela diz o seguinte: sou professor e concordo com a inclusão desde que dê subsídios para o professor. De que adianta colocar o aluno em uma sala regular e não capacitar o professor? Ela recebeu 7 curtidas aqui no nosso Facebook. Tem aqui o Carlos Roberto dizendo que ele é pai de uma criança especial com transtorno do espectro autista e frequenta a PAI da cidade dele, que é de Presidente Epitácio, e aqui ele relata um pouquinho. Você pode entrar no nosso Facebook e ver o comentário do Carlos. Carlos, obrigado pela sua participação. Enfim, eu gostaria de falar todo mundo, mas espero que você entenda que é muito difícil, né? Nós temos um tempo super curto. Mônica, contemplando diferentes discussões daqui, eu queria que você finalizasse a sua participação no Sala Debate de hoje com uma mensagem final. Olha, em primeiro lugar eu quero agradecer, né, o privilégio de estar aqui nesse espaço com vocês. É sempre muito bom trocar ideias. Sou completamente a favor do diálogo, como colocaram as minhas 2 colegas. Eu acho que sem ele a gente não avança. E queria lembrar isso: inclusão, gente, não é uma discussão que se remeta apenas à educação especial. Inclusive, existem coisas esdrúxulas no Brasil. Por exemplo, uma das políticas principais que fala de inclusão no título
está ligada à educação especial. A gente precisa quebrar essa ideia. Quando se fala em inclusão e educação, a gente não pode pensar só na pessoa com deficiência, com transtornos ou com altas habilidades. A gente tem que pensar em todas as pessoas que possam estar sofrendo ou em risco de exclusão. Então, muitas vezes, nem é a deficiência o problema. O problema é o nosso medo, o nosso pavor e o nosso preconceito em lidar com qualquer diferença. Essa é a revolução que a inclusão traz. É isso que eu queria que ficasse assim, muito claro para as pessoas hoje e gostaria de solicitar que nós pudéssemos continuar esse debate, porque ele é fundamental. Dá para fazer inclusão e educação com qualidade. Obrigado pela sua participação. Obrigada, querida. Luciane, obrigado pela sua participação. Sucesso na sala de aula. Denise, obrigado pela sua participação. Boa noite. A discussão continua assim aqui no nosso Facebook, no canal Futuro Oficial. Muitas pessoas trocando ideias. A Mary Cuba, por exemplo, falou: abordem o currículo, por favor. Mary, você viu, passou rapidinho o programa, não deu para falar de currículo, tá? Numa próxima oportunidade a gente fala. Discutam aqui no Facebook, utilizem essa grande comunidade para também trocar ideias e se aprimorar sobre esse tema. Semana que vem, só mais um minutinho, gente. Semana que vem a gente vai discutir sobre transplantes na terça-feira às 9 da noite. O Repeteco é 9 da noite no domingo desse programa daqui, tá bom? Obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pela companhia. Terça-feira que vem, é claro que eu espero você, tá? Tchau, tchau.